tem direito a ter uma casa bonita, uma casa de sonho. E isso foi uma coisa que o nosso fundador, há 76 anos atrás, se lembrou, que o design não devia ser para um nicho, só para alguns. Nós devíamos conseguir oferecer mobiliário e decoração que muitas pessoas, a maioria das pessoas, pudesse ter acesso, para que todos tivessem um nível democrático de vida em casa. Isso é uma missão e propósito muito fortes. O nosso propósito é ainda mais forte, que é o de criar o melhor dia-a-dia para a maioria das pessoas. Isso é muito bonito, é uma forma muito bonita de começar o dia de manhã e perceber porque é que eu estou aqui hoje. Estou cá para criar o melhor dia-a-dia para a maioria das pessoas. Ok, faz sentido. Olá e bem-vindos a mais um episódio Cares. Desta vez, e hoje, temos connosco a Helena Gouveia, que é Country Marketing Manager da IKEA. Em mais uma conversa honesta e interessante e bem informal. Falámos um bocadinho no início do percurso da Helena, desde que estudou marketing, aos desafios em encontrar um primeiro emprego, que depois acabou por chegar na Accenture, e depois toda a evolução dentro do IKEA, desde que se juntou à empresa em 2008. Passou pela responsabilidade social, mas também pelas redes sociais, até chegar ao cargo que tem hoje, depois de passar por uma formação na Ásia, na China, na Índia e no Japão. Acho que a Helena deixa lições muito interessantes, sobretudo de como lidar com obstáculos, tanto no caso do primeiro emprego, como falámos, como com a maternidade, e da importância que é ter paciência e resiliência para conseguir alcançar os objetivos, quer sejam objetivos pessoais ou de coletivos e de projetos que tenham na gaveta no IKEA. Falámos também um bocadinho do contraste que há entre uma empresa que, por um lado, quer incentivar ao consumo, mas, por outro, tem várias iniciativas de promover a consciência ambiental e social, e sendo, acho que, um bom exemplo de uma empresa que promove o consumo consciente. Falámos também do impacto da pandemia na IKEA visto por dentro, e também das decisões que tomaram e como lidaram com a incerteza e com o desconhecido. E uma conversa interessante que também aprofundou o propósito da IKEA de democratizar o design, e que acha que o design é um direito de todos nós, e o que fazem e planeiam fazer nos próximos anos para o pôr em prática. Espero que gostem de mais esta conversa e até à próxima. Olá, Helena. Bom dia e obrigado por teres aceito o convite para esta entrevista, ou conversa, chamamos assim, o Cares. És a nossa sexta ou sétima, já perdi a conta, mas pronto, tudo conversas super interessantes, e também estou muito entusiasmado com a nossa hoje. E se calhar antes, melhor que eu te apresentar, és tu falares um bocadinho do teu percurso, e acho, sobretudo para quem nos ouve, se conseguires dar assim uma noção rápida do teu percurso e como é que chegaste aonde estás hoje como Country Marketing Manager do IKEA, não é? Sim, obrigada, Filipe, pelo convite. É sempre bom ter boas conversas e falar de marketing, que é uma paixão. E para te explicar que, de facto, o meu percurso vem... Às vezes, quando olho para trás, já passou algum tempo, mas, de facto, eu estudei Publicidade e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, e escolhi, na altura, a opção Marketing, porque percebi, de facto, que era uma paixão esta área especificamente, apesar de, por acaso, ter a intenção, na altura, quando entrei no curso, de ir para uma onda muito mais de publicidade e, eventualmente, trabalhar mais de publicidade. Mas depois percebi que o meu caminho era muito mais ligado ao marketing e de facto, foi esse o caminho que acabei por desenvolver. Depois de terminar esta licenciatura, fiz muitas coisas, até trabalhar em marketing, e, portanto, tive alguma dificuldade em ingressar ao mercado de trabalho na área que eu sonhava. E, portanto, mas focando mais nas coisas que fiz ligadas a esta área, diria que a primeira grande experiência foi trabalhar na Accenture, e aí estava a trabalhar no departamento de marketing da Accenture, trabalhando nas diferentes áreas de negócio,
especificamente trabalhando muito a parte de Media Relations, portanto eu trabalhava numa área muito específica de relações públicas e de Media Relations, mas depois também trabalhava a comunicação, publicidade, adaptações globais ao mercado. Foi uma viagem incrível, uma escola extraordinária para trabalhar, que durou quase 2 anos e só terminou porque eu decidi trabalhar na IKEA. Surgiu este desafio, uma vez quando visitava o site para uso próprio, portanto para ver o que é que havia de novidades na loja, que já gostava muito, e percebi que existia uma vaga na altura, em 2008, para responsável social e ambiental, e de facto achei diferente, achei uma marca nesta altura ter uma vaga na área da comunicação só para trabalhar a área da responsabilidade social e ambiental, achei incrível e apaixonei-me logo aí no anúncio de empresa. E portanto, a partir daí, ter ingressado na IKEA por fazer esta função, que fiz com muito orgulho. Depois trabalhei na parte toda de commercial PR, como nós lhe chamamos, que é de facto trabalhar a gama junto dos principais stakeholders e jornalistas. Depois disso trabalhei a parte toda de social media, quando o Facebook surgiu e nós achámos que era boa ideia testar o Facebook. E aí já me sinto um bocadinho velhinha, sabes? Quando eu conto esta história de depois surgiu o Facebook. Sim, sim. E Eu depois... consigo perceber isso, porque eu acho que também foi um bocadinho quando eu entrei neste mundo do marketing e da publicidade. Foi nessa altura, e também entrei exatamente por essa área de montar uma equipa, a primeira equipa de social media da Common, e como responsável de social media, na altura em que estava a aparecer, mas parece há uma eternidade atrás, noutro mundo completamente diferente, não é? Num mundo muito orgânico, nada pago, onde Sim. tudo era uma experiência e, portanto, é outra realidade. Depois fiz também a parte toda aí, foi imersão pelo marketing. Eu sempre tive uma vertente muito mais de comunicação, mas fiz uma imersão direta no marketing quando me convidaram para tomar o projeto todo de CRM e o programa IKEA Family, principalmente, que me fez ter uma visão muito mais de negócio, mais de retorno de investimento de tudo aquilo que fazemos em marketing, que fiz durante alguns anos. Depois, outros convites para então assumir toda a parte da comunicação externa, portanto, a publicidade da marca o tom de voz e o posicionamento da marca. E finalmente uma boa preparação, que me foi dada, uma oportunidade de viajar pelo mundo, conhecer a Ásia, fazer uma formação interna de preparação para Marketing Manager. Tornei-me então a Marketing Manager do país, passada essa experiência, e estou a fazer lá 3 anos. Boa. E duas perguntas para perceber melhor um bocadinho, se calhar, as tuas responsabilidades atuais, que é exatamente isso. Tentaste descrever um bocadinho o que é que significa ser Marketing Manager na IKEA em Portugal, e agora fiquei com curiosidade sobre essa formação interna, pelo facto de ter sido na Ásia, de como é que funciona. Todos nós estamos habituados a formações em contexto académico ou fora das empresas, e às vezes é interessante perceber como é que funciona dentro das empresas. Sim. Essa foi uma formação especial, foi única também, aconteceu naquele ano específico como um teste, e a ideia era tentar, num mercado muito mais inovador como o asiático, onde tudo acontece ao segundo, portanto o marketing digital na China é totalmente incomparável com o nosso, onde tudo funciona a uma velocidade ultrassónica, a possibilidade de termos alguns key potentials na organização a experimentarem esse ambiente, a terem formações com equipas globais que se depois reuniram nestes mercados, e a possibilidade de identificar potenciais também para desenvolver o marketing da IKEA no mercado asiático especificamente. Eu fui convidada para estar, porque eu estava obviamente num caminho de sucessão e fazia sentido integrar esta oportunidade a este projeto. Não tinha a ambição de ser marketing manager na Ásia, mas foi uma experiência incrível. Estivemos na Índia, estivemos no Japão e tivemos a oportunidade de ver realidades totalmente diferentes, tensões culturais, sociais, económicas totalmente diferentes, mas depois uma abordagem muito digital e moderna sobre a comunicação. Isso foi incrível de poder participar. Foi um programa intenso de vários meses, que obviamente voltava para casa, não estava lá sempre, mas ia muito, viajava, fazíamos workshops, sessões intensas, tínhamos trabalho de casa, tive que fazer todo um plano de marketing aplicado àquilo que estávamos a desenvolver, e foi realmente uma experiência extraordinária para estar com aqueles que são agora os novos líderes da organização. Portanto, estes meus colegas de curso, todos tornaram-se marketing managers nos seus países. Isso foi muito bom de ver. Sim, também deve criar esse tipo de proximidade entre países, não é? Agora, exatamente como estavas a dizer, que por serem colegas de curso, agora é muito mais fácil eu tenho esta ter área, conselhos ou partilhar com outros países, não é?
Completamente. Eu tenho este lado muito colaborativo. Eu gosto de trabalhar em conjunto e rodeio-me não só dos mercados mais próximos, mas também do mundo inteiro. Não? Até falo com o colega da Índia que acabou de abrir mais uma loja e é ótimo perceber como é que está a funcionar, como é que não está. Isso é muito gratificante numa empresa como a IKEA. Sim, e se calhar até esse acaba por ser um ponto positivo deste ano e agora estamos muito mais habituados a este trabalho remoto, que aproxima ainda mais, pode-vos aproximar ainda mais, ou seja, de outros países, ou seja, é muito mais fácil encaixares uma call com um colega da Índia entre calls com a equipa de Portugal do que seria se calhar num contexto normal. Completamente, e estamos a fazer mesmo isso, sim, de facto. Boa. Então, acho que tu já deste aqui um excelente overview do teu percurso até onde estás agora e acho que tentando fazer um bocadinho mais zoom out, em que ponto é que achas que estás quase da tua carreira? Ou seja, esta evolução toda até agora, o que é que imaginas para o futuro e um bocadinho onde é que achas que estás? Sim, olha, é muito engraçado, porque quando eu pensava no passado o que é que representava chegar a diretora de marketing, eu achava que era quase o culminar, portanto, sim, era o established, era estar é o cuco da montanha, não é? É, mas depois aprendes que nunca é, e aprendes que, passado quase 3 anos, já fizeste isto, e agora pensas o que é que podes fazer mais, e portanto, o que eu percebi é que eu vou estar sempre numa fase exploratória, independentemente do grau de trabalho e de desenvolvimento, eu vou estar sempre numa fase exploratória, que eu gosto muito, tenho muito prazer, tive muito prazer nestes 3 anos de consolidar a marca, de trabalhar muito internamente com a equipa, construir uma equipa sólida, isso foi a prioridade, de ultrapassar todos os desafios de negócio e temos conseguido, e de facto agora o que me motiva é esta colaboração que dizia, esta possibilidade de fazer um projeto global, a possibilidade de poder estar nas decisões estratégicas a nível global, esta boa relação que tenho com os meus matrixes e com estas pessoas que lideram o negócio, portanto eu vejo muito mais também agora a colaborar nesta forma e ter um papel ativo na gestão da marca a nível global, portanto sim, esse é o caminho. Sim, acho que outro ponto que pode ser interessante é, por um lado, isso pode ser visto como o cume da montanha do ponto de vista pessoal, mas acho que a partir daqui também os objetivos começam a ser muito mais coletivos e comuns e é muito mais como é que a marca em si pode crescer, como é que a tua equipa pode crescer e não tanto qual é a tua nova posição, não? Ou o teu novo passo. Completamente. Poder ver pessoas a crescer e pessoas, imagina que até nem tinham uma performance tão intensa e depois de repente, com um bocadinho de dedicação e de estar com elas, vês ali um potencial a florescer, isso para mim é incrível e compensa qualquer crescimento profissional e eu acho que é mesmo esse o caminho, quando tu percebes que consegues fazer o que quiseres e esse foi um mindset que eu tive que aprender, eu sempre tive provavelmente, não é uma autoestima, mas uma incapacidade de perceber que eu tinha potencial para fazer o que eu quisesse. Eu acho que isso surgiu também com a maternidade e com o lado pessoal, de aprender que se não consegues, se não vais dormir a noite toda, se não vais estar limitada, não vais comer, não vais, mas mesmo assim consegues entregar, consegues tudo. Sim. E pronto, e de facto é isso, é mesmo um trabalhar no sentido de desenvolver pessoas, independentemente da função. Boa. E agora, ainda focando um bocadinho neste percurso, mas em vez de ser da perspectiva positiva e das vitórias, onde é que estão, ou tiveram os principais obstáculos ou desafios quase nestes passos todos que foste dando? E um bocadinho como é que lidaste com eles, ou o que é que aprendeste com aqueles que estão mais top of mind? Acho que falhamos todos os dias tomamos decisões que podem ser certas ou erradas e isso é bom, e por acaso na IKEA temos esse valor, é bom cometer erros, o nosso fundador dizia-nos isso e gostava de premiar as pessoas que cometiam o maior erro, porque pelo menos tentaram, mesmo não tivesse funcionado. Mas eu acho que obstáculos tive muitos, tive muitas pedras ali no caminho, tive terminar um curso e não conseguir trabalhar na área foi para mim uma grande pedra, porque eu já ia focada, já estava focada no objetivo e achava que ia ser muito fácil, mas não foi de facto, eram muitos currículos, eram muitas universidades, havia muitas preferências e percepções sobre qual é a universidade certa e onde é que deve estudar marketing e publicidade, eu acho que isso agora já mudou um bocadinho, mas de facto vi muitas portas fechadas, fiz muitas entrevistas e o que eu fiz na altura não foi acomodar-me, foi dizer, ok, eu preciso de um plano B e portanto vou fazer outras coisas, então trabalhei como administrativa,
Trabalhei no hotel durante um dia, fiz estágios na indústria do vidro, portanto, fiz tudo o que possas imaginar. Trabalhei em lojas de roupa, fiz muitas bainhas ou marcações de bainhas no mundo Inditex desta vida, mas que me deram uma estaleca para ter a humildade de fazer o que for necessário fazer e para nunca desistir. Ou seja, o que eu precisava na altura era de um salário, portanto, para começar a sonhar. Mas nunca desisti da possibilidade de trabalhar em marketing, portanto ainda me lembro de todos os fins de semana comprar o Expresso, na altura era o sítio para procurar emprego, e de ver as vagas disponíveis e de candidatar-me sempre, independentemente daquilo onde eu estava a trabalhar, estar a desenvolver o meu trabalho ou não. E quando surgiu a possibilidade de facto da Accenture foi um desbloquear de uma coisa que estava ali, onde eu já havia momentos em que eu achava que já não ia poder saber se ia gostar ou não de trabalhar em marketing, não ia poder aproveitar. E isso é um bocadinho triste, é assim, um lado assim meio melancólico, e ainda bem que eu insisti até ao dia em que testei, e depois gostei, e depois percebi que era por aqui. Mas também acredito que se não tivesse tido essa oportunidade, tinha encontrado outra coisa. E eu acho que às vezes as pessoas também têm esta mentalidade, é para aqui, e não vê o resto que está ao nosso lado. Mas de facto sim, esse foi um grande obstáculo. Depois tive outros obstáculos no dia a dia, de coisas que eu queria fazer mover e não estava a conseguir, mas depois percebi que eu estava com um nível de impaciência muito alto e tinha que o baixar e tinha que ouvir mais as pessoas, e quando ouves e envolves, depois acabas por fazer mover. Então os grandes projetos que eu sempre tive na gaveta para desenvolver, mesmo na IKEA, tornaram-se realidade nestes anos em que depois assumi a direção de marketing. Tive que esperar amadurecer os projetos para fazê-los acontecer. E isso, portanto, é uma grande aprendizagem. Paciência e resiliência. Boa, excelente. E acho que até esse exemplo acaba por ser super útil, até para quem estiver a ouvir, sobretudo mais novos, perceberem que às vezes não têm noção do percurso até certo sítio, e vêm-te a ti só como responsável de marketing do IKEA em Portugal, e depois estão eles, se calhar, nessa situação pela que passaste, de ter dificuldade em encontrar o emprego de sonho, e depois começam a pôr em causa um bocadinho tudo, pôr em causa as capacidades, pôr em causa se alguma vez conseguem lá chegar, e é importante às vezes dar esses exemplos de perceber que muitas das pessoas que idolatramos também passaram pelas mesmas dificuldades. Mesmo, acreditar acima de tudo, e também ter sempre um plano B. Sim, e como disseste, acho que, e bem, é paciência e resiliência, é o não desistir e depois dar tempo. Nós também vivemos numa altura em que é tudo muito imediato, e se eu não consigo aquilo que quero agora, ou se não tenho uma resposta até amanhã, então perco um bocadinho essa força, ou deixo de acreditar se não tiver as coisas agora. E pronto, esse é um bom exemplo, que as coisas demoram, mas com paciência e resiliência chegam. Boa, ótima introdução e começo de conversa. Mudando agora um bocadinho da Helena para o IKEA, aquela pergunta que a primeira é que te fazem sempre, não é? E eu acho que acho que com a Mona acontece um bocadinho a mesma coisa. Que é, para uns é common, para outros é common, para outros é camon, e eu chamava os camons também. E acho que o IKEA sofre a mesma coisa. Até eu acho que já disse IKEA de 3 formas diferentes durante esta conversa, não é? Há o IKEA, o IKEA, o IKEA. Depois há a dúvida também se é o IKEA ou a IKEA. Eu posso começar por dizer que é a loja IKEA. Boa. E podes dizer IKEA ou IKEA, ou dizer outra forma, até podemos fazer aqui um concurso, outras formas de dizer, mas as mais comuns são IKEA ou IKEA. Nós dizemos IKEA porque, de facto, em 2004, quando a marca entrou em Portugal, quis perceber o que é que seria mais fácil de ouvir para o consumidor e de ficar na memória. E na altura IKEA pareceu-nos não a mim, que eu não estava ainda na equipa, mas pareceu à marca muito mais forte do ponto de vista de memória. Era importante apresentar a marca pela primeira vez às pessoas e ser algo que ficasse retido. E IKEA é uma coisa que dizemos muito internamente, por acaso, porque quando nós nos lançámos em Portugal, fazíamos parte do mercado ibérico com Espanha. Eles diziam muito IKEA, 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 e nós dizíamos IKEA porque estávamos a falar com eles, na verdade, era quase uma derivação. Mas externamente em publicidade nunca o viste de outra forma, viste sempre IKEA, e portanto vamos continuar por aí. Mas vocês fazem essa adaptação a cada mercado? Ou seja, adaptar um bocadinho como se diz o nome? Sim, em França é IKEA, é um bocadinho como nós, porque tem este sotaque francês. Na Suécia dizem IKEA, e portanto é um bocadinho mais cantado.
Portanto, depende muito da tonalidade de cada país, mas tentamos ao máximo que seja quase um IKEA, como em inglês, não é? Que haja uma uniformização. Mas é um acrónimo que simboliza Sim. o nome do fundador e o sítio onde ele cresceu e nasceu. E, portanto, podemos dizer como quisermos. Como quisermos. E na Ásia, há assim, alguma forma diferente de dizer? Ou também é fácil para ele? Boa pergunta, porque os colegas com quem eu falei falámos sempre inglês e dizíamos Pois. sempre IKEA, portanto, olha, não sei, não ouvi. Mas também podia ser facilmente uma palavra japonesa, não? Sim, sim, não, mas eles têm sempre depois os caracteres em Sim, baixo sim, com sim. a tradução. Então, na tua opinião, e até que estás aí há tanto tempo, o que é que torna a marca IKEA mais especial? Para quem a vê de dentro e a conhece há tantos anos. Olha, eu quando entrei apaixonei-me pela esta ideia do design democrático, que é um grande conceito que nós temos, de que a maioria das pessoas tem direito a ter uma casa bonita, uma casa de sonho. E isso foi uma coisa que o nosso fundador, há 76 anos atrás, se lembrou, que o design não devia ser para um nicho, só para alguns. Nós devíamos conseguir oferecer mobiliário e decoração que muitas pessoas, a maioria das pessoas pudesse ter acesso, para que todos tivessem um nível democrático de vida em casa. Isso é uma missão e propósito muito fortes. O nosso propósito é ainda mais forte, que é o de criar o melhor dia-a-dia para a maioria das pessoas. Isso é muito bonito, é uma forma muito bonita de começar o dia de manhã e perceber porque é que eu estou aqui hoje. Estou cá para criar o melhor dia-a-dia para a maioria das pessoas. Ok, faz sentido. E este Mental Check manteve-me fiel a esta marca por muitos anos, há quase 13 anos. E de facto eu acho que é muito especial por isso, porque depois tudo aquilo que fazemos, desde o desenvolvimento do produto, a uma estratégia de marketing, a uma estratégia comercial, tem esse foco, tem esta relevância local. Como é que eu crio o melhor dia-a-dia para a maioria dos portugueses? Eu começo por perceber quanto é que um português médio ganha no final do mês, quanto é que o português com salário mínimo ganha no final do mês. Se eu quero chegar à maioria das pessoas, quanto é que um português com salário mínimo no final do mês reserva para comprar mobiliário de decoração? E depois, o que é que eu posso fazer para mudar, para aumentar essa share of wallet, como nós falamos, e para chegar de facto às pessoas, para lhes dar uma casa bonita, porque de facto as pessoas, a casa ganhou agora uma importância ainda maior, mas sempre teve. É o nosso sítio, o nosso refúgio de tudo, onde tiramos máscaras, sejam as físicas que agora usamos ou as outras sociais, e onde somos nós mesmos. E é muito importante que essa casa reflita isso mesmo. Portanto, é ótimo trabalhar nesta dimensão tão bonita da marca. Sim, até, na minha opinião, acho que esse facto, o que disseste primeiro, não é? Essa missão de democratizar o design, do design ser um direito, não é? E essa visão do mundo que de facto foi nova e acho que continua muito própria do IKEA. Acho que essa formação até é bastante mais forte do que quase a segunda que disseste, não é? De tornar o dia o melhor tornar melhor o dia para os portugueses. E digo isto só porque a segunda acaba por ser muito mais genérica e se calhar aplicável a muitas outras marcas que nós possamos pensar, não é? Sim, aqui o nosso foco é o dia a dia, ou seja, nós não queremos melhorar a vida das pessoas, nós queremos melhorar o dia a dia. E aí está a magia, porque de facto nem todas as marcas estão focadas no dia a dia, têm grandes ideias inspiracionais de felicidade, de tudo vai ser melhor. Nós aceitamos o caos, nós aceitamos a casa não estar tão organizada e queremos trabalhar naquele dia a dia. Mas sim, mas eu percebo. E usam o design quase como ferramenta para ajudar E o nesse design dia a dia, democrático é o how, é como é que vamos. O why é estamos aqui para isto, e o how é com o design democrático. Boa. E sim, e acho que uma das vantagens, e o que gosto dessa missão acaba por ser que é muito clara, acho que é muito própria do IKEA e acho que outra vantagem é que tem potencial e tem elasticidade, ou seja, mantém-se quase desde que foi fundado até agora e continua relevante e conseguimos ver como é que pode evoluir para o futuro, não? Porque o design é muito mais do que mobiliário. Sim, completamente. E acho que pelo menos eu consigo ver uma evolução grande ainda. Também. Falaste de share of wallet, a quantidade quase de setores ou de necessidades ou de produtos e serviços que o IKEA pode criar para dar melhor design, para melhorar o dia a dia. E estamos a inovar nesse sentido, sim, de aumentar o scope do nosso trabalho, da nossa operação. Então, tens
exemplo recente de como é que estão a inovar e a aumentar o scope? Olha, posso dar dois. Um vai ser muito em breve, próximo ano, 2021. Vamos alargar-nos em outra área da casa, que está no nosso telhado, que são os painéis solares. Portanto, Home Solar vai ser outra aposta da IKEA no futuro, para garantir que a casa e a vida em casa pode também ser mais sustentável e económica, neste sentido. E de facto, mas depois temos imensos testes a acontecer. Dou-te um exemplo, no UK nós temos vários mercados a trabalharem aquilo que nós chamamos de pilotos de alguns projetos para perceber se funcionam e depois se funcionarem todos os outros mercados adotam. E o UK, por exemplo, está com uma forma de leasing dos nossos artigos, portanto nós sabemos que no mundo fluido onde vivemos, agora viajamos menos, mas temos de vez em quando a necessidade de ir trabalhar 2 anos para um projeto noutro sítio ou fazer uma mudança que vai ter um tempo. E para que comprar mais móveis para mobilar uma casa? E por que não alugar? Porque não alugar móveis? Isto é uma coisa que estamos a testar e que está a funcionar muito bem. Temos lojas já na Suécia que vendem aquela secção de oportunidades que nós temos na nossa loja, ter uma loja só de secção de oportunidades, para garantir que realmente há um ciclo de vida dos nossos produtos e que de facto as pessoas conseguem dar uma segunda vida aos artigos que têm. E isto mesmo serviço de segunda vida que temos a acontecer. É outro exemplo que lançámos agora com o Buyback Friday, em vez de Black Friday temos uma Buyback Friday. Foi um arrancar, uma extensão de um serviço que já existe e que te permite vender os teus artigos nas nossas lojas e nós revendemos esses artigos novamente junto dos clientes a um preço obviamente mais baixo do que aquilo que temos na nossa própria loja. E portanto isso é uma forma da marca se reinventar, sempre ligada ao seu propósito e sempre focado neste design democrático que tem um pilar que é a sustentabilidade. Portanto, como é que nós garantimos que somos uma empresa consciente de good consumption, como nós gostamos de dizer, que não é um consumo por si só, mas é um consumo com um propósito e um objetivo. E como é que nós lideramos também as mentalidades e outras empresas nos possam seguir para que haja consumo consciente da nossa gama e das outras, e do consumo em geral, que seja consciente. Sim, acho que até puxaste esse tema sobre o qual também queria falar e acho que já em parte respondeste à pergunta que tinha, mas vamos tentar aprofundar um bocadinho. Primeiro, se calhar conta-me como correu a Buyback Friday. Acho que obviamente essas iniciativas quase de dar uma segunda vida aos produtos e de economia circular, acho que sempre na teoria, em termos de marketing e comunicação, são sempre boas, resultam bem. Depois é perceber quase do ponto de vista operacional e de negócio se de facto também funciona e também tem valor por si só ou acaba por ser mais posicionamento do que operação. E acho que nesse caso acaba por ser, desculpa interromper, mas acaba por ser quase vocês agarrarem parte de uma coisa que acontece organicamente, não é? Ou seja, basta ver no OLX e coisas do género, a quantidade de móveis de IKEA, parece uma segunda loja de IKEA, em segunda mão, e acho que conseguirem parte desse negócio por um lado e por outros também facilitarem isso aos vossos clientes, não é? Tornar esse processo mais fácil, mais simples, mais seguro, também acaba por ter valor para as pessoas. É a minha visão, pelo menos, disso. Sim, esta ideia do Buyback Friday é giro porque não nasce num departamento de marketing a ter esta ideia, que eu acho que ainda é mais interessante. Nasce numa equipa de vendas global que quer fazer campanhas de uma forma diferente, campanhas comerciais, que têm esta abordagem IKEA de ver as coisas. Não podemos ser um retalhista normal, temos que inovar para também levar outros retalhistas a começarem a repensar a forma de fazerem promoções. E achámos que no pico das ofertas promocionais e no momento mais alto e no momento mais tenso também de ofertas comerciais, que é o Black Friday, onde tudo grita Black Friday, como é que nós podemos fazer uma coisa diferente, mais ligada com o nosso propósito. E culmina também, não culmina, mas dá o arranque também a um ano fiscal que estamos a viver, que é o ano 2021, que começámos a 1 de setembro, que tem a grande missão de ser um leap year, como nós lhe chamamos, of sustainability, onde nós realmente queremos mostrar aquilo que a marca já faz e aquilo que os portugueses podem começar a fazer para ter uma vida mais sustentável em casa.
E, portanto, isso tem uma série de iniciativas por detrás e toda uma estratégia por detrás, com ativações e com planos das diferentes áreas, incluindo marketing, mas, de facto, este foi um grande exemplo que funciona. Nós tivemos uma adesão muito grande e tivemos que as passar, ou seja, face ao contexto em que estamos a viver, obviamente houve aqui um bloqueio, que é, eu não quero agora convidar toda a gente a vir a correr no dia de Black Friday, no momento em que estamos com um contexto de pandemia e de lockdown, onde queremos um recolhimento, queremos pedir às pessoas recolhimento. Então tivemos que criar aqui um action plan alternativo, que foi de as pessoas fazerem o seu sign-in online, poderem fazer um booking de quando lhes faria mais sentido ir recolher e entregar os seus móveis, e estamos a passar isto até ao final de janeiro, para garantir que as pessoas têm tempo para irem à loja e fazerem as suas trocas. E, portanto, posso dizer que tem sido um sucesso, estamos muito impressionados com a adesão, porque também ao nível de comunicação fizemos alguma pressão, sim, com anúncio de televisão, etc., mas tínhamos sempre uma expectativa muito mais baixa do que aquela que surgiu, e deu-nos muita vontade de continuar, tanto aqui como em qualquer outro dos mercados que implementou. Apenas não implementaram os mercados que tinham as lojas fechadas, infelizmente, e para além disso, do ponto de vista de PR e de buzz, foi muito intenso. Nós já temos reports dos key stakeholders e da marca e das opiniões das pessoas e os tweets que foram gerados, etc. Portanto, toda a impressão da campanha foi muito positiva e, portanto, foi um win-win comercial, porque depois, obviamente, conseguimos ter aqui um retorno e trazer visitantes às nossas lojas, e do ponto de vista de marca e das pessoas conhecerem melhor a marca e porque é que fazemos estas coisas diferentes, qual é a razão por trás, e correu muito bem. Boa, boa. É bom saber que iniciativas como esta funcionam. Acho que a minha principal questão em relação a isto é um bocadinho como é que quase duas coisas em polos opostos convivem. Por um lado temos todas estas iniciativas que vocês têm feito, não só deste ponto de vista de economia circular, como também os outros compromissos do ponto de vista ambiental e do vosso consumo de energia, que acredito que seja muito grande, mas que estão a tentar reduzi-lo, e acho que são tudo iniciativas de louvar, e acho que se todas as empresas seguissem o que vocês fazem, estávamos muito melhor do que estamos agora. Acho que aí não há questão, e acho que, como referiste, acho que esse papel de liderar pelo exemplo é muito bom e importante, e conseguir que outras empresas vos sigam, mas depois há quase o outro lado da moeda, que é ao lado mais negro da missão de democratizar o design, que é torná-lo quase acessível demais, não é? Quase torná-lo num consumo inconsciente, e as pessoas quase mudarem de móveis como mudam de roupa de ano para ano, porque pronto, é mais barato e é mais fácil e tudo isso, e também a vossa necessidade, obviamente, de incentivar mais ao consumo, porque qualquer negócio faz isso. E quase, acho que aquela comparação que alguns fazem, mas que até me parece um pouco injusta, quase que a comparação com a moda, com o fast fashion, e o IKEA como sendo fast furniture, não é? E a comparação quase, acho que com a H&M acaba por ter alguns pontos de comparação. Pois já, porque são ambas marcas suecas. A H&M também tem já alguns programas de economia circular, embora acho que não se deva comparar, porque a moda acaba por conseguir baixar muitos preços através de métodos muito mais questionáveis, acho que os vossos. Acho que do que percebo também acaba por ser só o impacto a nível do consumo de madeira para suportar quase um volume de negócios tão grande. Mas pronto, era perceber um bocadinho, acho que do que falaste já acabaste por responder em parte. Eu, a fazer a pergunta, também já dei a opinião e respondi em parte, mas é perceber um bocadinho como é que convivem estes dois lados da moeda do vosso propósito. A necessidade de apelar ao consumo com a consciência ambiental e social. Deixa-me só corrigir-te quando falaste que nós gastamos imensa energia, só para te dizer também que nós comprámos um parque eólico no Pisco, ali no norte do país, e neste momento somos autossuficientes. Portanto, a energia eólica que produzimos
suporta, compensa toda a energia que nós produzimos em Portugal. Boa. E até para mais países. E Sim, muitos sim. países estão a fazer a mesma coisa para garantir que temos aqui um lado de compensação do nosso esforço energético. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acredito desde o início, desde a Gênesis, há 76 anos atrás, quando o Ingvar Kamprad começou a pensar de que forma é que ele consegue reduzir os transportes das suas matérias-primas e dos seus produtos junto às lojas, quando inventámos a embalagem plana, que era uma coisa que ninguém pensava, porque esta necessidade. Obviamente tem uma dimensão económica e sustentabilidade o seu nome vem desta dimensão económica que tem que existir. O importante é o que é que fazemos nessa dimensão económica. Estamos a desperdiçar os recursos ou estamos a reutilizá-los? Nós criámos uma série de missões até 2030 para nos comprometermos também, enquanto empresa, naquilo que são as alterações climáticas, e um grande exemplo é garantir que em 2030 toda a nossa gama provém de fontes recicláveis, é reciclável ou pode ser renovada de alguma forma. E, portanto, isso é o dar uma continuidade ao ciclo de uma forma extraordinária. E estamos nesse caminho ativo. Ainda agora vi as novidades para o próximo ano que vai chegar e é maravilhoso ver a tecnologia e a inovação na construção, não só e no desenvolvimento, não só dos nossos produtos, mas de todo o packaging. E pensar no packaging ao detalhe, para garantir que há o mínimo de matéria a ser utilizada. Depois a relação com os fornecedores, que é uma relação muito exigente. Nós temos um código IWAY, que nós chamamos, é o IKEA Way, que é um código muito respeitado pelos fornecedores de madeira, como falavas, e que ao mínimo, a mínima informação de que há um fornecedor que não está compliant com aquilo que é o nosso código, há uma exclusão total, há um compromisso da marca de assumir, tínhamos uma relação com este fornecedor que acabou, porque de facto, e há um incentivo para mudar as coisas. Nós trabalhamos com produtores de madeira para garantir que eles percebem porque é que não podem fazer forestry e silvicultura em zonas protegidas. Explicamos o porquê e explicamos também que do ponto de vista da sua economia enquanto empresa vão sofrer com isso, vão deixar de ter clientes se continuarem a fazer isto. Porque depois as pessoas querem, os grandes fornecedores, as grandes empresas de mobiliário também já pedem ao fornecedor, se o fornecedor for um fornecedor, se tem o código IWAY atualizado. As outras empresas já usam a nossa forma de trabalhar como a base. Como standard. E isso é muito interessante. E eu diria não só no contexto ambiental, mas também no contexto social. Na Índia, por exemplo, onde nós fazemos alguns produtos, nomeadamente a parte de selagem, que é extraordinária do ponto de vista de tapetes feitos à mão, nós conseguimos empoderar mulheres que vivem em situações muito complicadas, porque infelizmente culturalmente a mulher ainda não tem o nível de igualdade no homem, e eu tive a oportunidade de viver isso quando fiz esta formação que te expliquei. A IKEA poder dizer às mulheres, não, tu vais criar esta empresa tu, não vai ser o teu marido, tu vais ser a responsável por gerir o teu negócio, e a mudança social que aconteceu a estas famílias que se transformaram em empresas, mas que depois, por ser a mulher a gerir o negócio, a mulher vai alocar os seus rendimentos para que o filho ou a filha vá à escola. E isso depois tem um impacto geracional muito grande na própria cultura da empresa. Não é fugir dos sítios que são difíceis de operar, porque isso poderia ser a reação normal, que é este sítio é muito complicado, se calhar não vamos operar aqui. Não, é como é que podemos mudar esta situação cultural, como é que podemos fazer diferente. E, portanto, orgulhamos muito disso, obviamente com erros pelo caminho, mas erros que assumimos desde o início enquanto empresa e que corrigimos assim que os detectamos. E, portanto, é assim a forma de trabalhar. Boa, acho que obviamente fiz esta pergunta para perceber do teu ponto de vista e do ponto de vista interior, mas acho que a IKEA é mesmo um bom exemplo de como se pode conjugar os dois lados da moeda que muita gente acha que são impossíveis de conciliar, não é? De ser, vamos sempre produzir em grande escala, obviamente, como tu dizias, para chegarmos à maioria das pessoas, como tu dizes. Agora, também na nossa comunicação tentamos não cultivar esse consumismo que falas. Eu percebo que dos anos 90 até 2000, nos anos 90 os nossos pais provavelmente compravam móveis para a vida e depois quando chega a IKEA, e não só, de repente nós temos a oportunidade de fazer mudanças com a estação, de fazer alterações na nossa casa, mas que não seja uma mudança inconsciente. Isso é que nós tentamos ao máximo na nossa comunicação, seja sempre para melhorar a tua vida e que depois tenhas uma continuidade dos produtos que vais deixar de usar. E por isso é que temos todos estes serviços
para garantir que mais pessoas possam ter acesso a estes produtos que tu já não precisas na tua casa. Sim, sim, acho que o termo consumo consciente é o que se aplica melhor, porque não há mal nenhum no consumo, não é? Não é preciso ter uma visão radical quanto ao consumo, ao capitalismo, ou tudo isso. Acho que que é útil e, sobretudo, lá está, para melhorar o dia-a-dia das pessoas é preciso isso e é preciso atualizar o que temos, mas o consciente sendo a chave aqui, e que acho que vocês fazem bem. Tu referiste aí algumas metas para 2030. Acho que 2030 acho que é quase impossível de imaginar, né? Cada vez mais é difícil de imaginar o futuro, quando se pensa um bocadinho como era o mundo em 2010, como estávamos a falar ainda há pouco, em 2010, e como ele é agora, é quase impossível imaginar o 2030, mas se calhar imaginando a 5 anos, como é que achas um bocadinho que a IKEA vai evoluir e se vai transformar nesta nova década que começou atribulada, mas pronto, acho que também vai ser palco de muitas mudanças. E acho que até olhando um bocadinho para uma mudança que implementaram há pouco tempo de acabar com o catálogo, acho que é sem dúvida mais um sinal de mudança vosso. Como é que achas que outras mudanças virão a seguir? Sim, de facto, este ano foi incrível por de mudanças a todos os níveis. Eu quero olhar para o copo meio cheio e, de facto, o que é que aprendemos com este ano que vivemos. E foi um ano de grande mudança na nossa forma de agir, de operar, de transformar. A transformação digital que nós estávamos a viver e que nós achávamos que ia durar X anos, aconteceu toda naqueles meses de pandemia. A própria imaturidade do mercado português, por exemplo, face ao online, resolveu-se, não é? De uma forma muito ágil, muito rápida. Obviamente ainda há coisas a fazer, mas isso foi uma grande lição que, de facto, não devemos colocar timelines tão extensas nas coisas onde queremos mexer. Porque não fazer hoje? Porque não fazer agora? E eu acho que o que nós aprendemos foi isso mesmo, e isso deu-nos uma energia para continuar a fazer mais. Isso fez-nos, por exemplo, lançar uma nova app rapidamente, que está disponível já este mês que substitui a anterior e que é toda uma experiência completamente diferente enquanto marca, enquanto compras online, por exemplo, e há uma grande aposta na conveniência enquanto marca, de que forma é que, independentemente do número de lojas que eu tenho no país, ou nos mercados onde a IKEA opera, como é que eu torno a minha marca acessível às pessoas no sítio onde elas estiverem, como é que eu agilizo os serviços, que obviamente são sempre um tema, os serviços de transporte, montagem, etc. Nós comprámos uma empresa, a TaskRabbit, que é um modelo de quase de marketplace, onde as pessoas que querem tornar-se montadores IKEA se tornam, e que está a funcionar muito bem. Lançámos há um mês a TaskRabbit, lançou-se em Portugal há um mês e faz parte do grupo Inca, onde nós trabalhamos dentro da IKEA. E de facto, mas cá em Portugal também se chama TaskRabbit? Okay. TaskRabbit, sim, podes fazer download da app, se quiseres ser um tasker e poderes ir a casa de pessoas fazer montagens de artigos. Não, eu claramente estou do outro lado do marketplace. Sou daqueles que não se importa de pagar para que montem os móveis. Não, mas estes recebem para montar. Simplesmente deixamos de ter dependentes de empresas de montagens e passamos a ter pessoas com reviews altíssimas com qualidade para montarem o teu móvel em casa, e tu escolhes enquanto cliente que pessoa é que tu queres que vá à tua casa fazer a montagem deste móvel. E, portanto, isso muda muito a própria forma de transportar as nossas mercadorias, os nossos produtos. Nós queremos que seja 100% elétrica e, portanto, a transformação que está a acontecer junto das empresas com quem trabalhamos, caminhões, etc., como é que adaptamos toda essa logística para garantir que temos caminhões elétricos, carrinhas elétricas 100%, e que comprometemos-nos também com os compromissos da Agenda 2030 muito mais cedo do que 2030, e esse é o nosso objetivo. Estes objetivos que te falei há 10 anos, eu posso dizer que já estamos muito bem encaminhados, e depois queremos surpreender o mundo e dizer, olha, isto era até 2030, mas já consegui, já está. Sim. É isso que me estavas a dizer, o problema das timelines longas é que empurramos sempre à frente. Para 2030 ainda há tempo. Este ano é outra prioridade. E depois vai-se prolongando, depois não há tempo para fazer. Claro.
Boa. E focaste aí um bocadinho, obviamente, este ano e o impacto deste ano e da pandemia. Acho que do que foi observando também de fora deu para perceber alguma coisa, mas consegues partilhar um bocadinho do lado de dentro o impacto do vosso negócio, quase aquele primeiro impacto, depois como é que reagiram a isso? Eu lembro de ver uma notícia qualquer de que depois acabaram por devolver parte de Sim, apoios, não é? Parte dos sim, apoios. sim, 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 sim. É a forma de ser, não é? A forma de ser da Sim. marca e foi uma decisão global. Nós, a partir do momento em que fechámos todas as lojas, fizemos o cenário menos positivo possível, que é, ok, Uhum. isto vai ter mesmo impacto nos nossos objetivos do nosso ano. E, obviamente, aceitámos todos os apoios necessários para garantir que os nossos colaboradores tinham o seu salário sem alterações. Isso para nós era fundamental, garantir que toda a gente estava segura, por assim dizer. Mas à medida em que nós, de uma forma ágil, também conseguimos que, enquanto alguns colaboradores ficaram em casa, salvo seja, ficámos todos, mas estavam em casa com os apoios do Estado, a maioria que trabalhava o online, trabalhava o e-commerce, estava 100% dedicada para agilizar toda a operação. Conseguimos ter também o Click and Collect, que foi fundamental, porque havia efetivamente uma grande procura e depois não teríamos tanto uma capacidade do ponto de vista de serviços de entregar os móveis na casa das pessoas, portanto o Click and Collect foi uma ótima forma de podermos operar e de facto os resultados que tivemos com o online foram contra o forecast inicial de que aqui ia ser nesta liderança pelo desconhecido. E aí fez-nos todo o sentido, apesar de não ter sido um ano em que cumprimos os nossos objetivos, obviamente nenhuma empresa cumpriu os seus objetivos previstos neste ano, mas não seria correto ficar com fundos do Estado quando de facto nós conseguimos ter receita, e se tivermos receita conseguimos pagar salários. E, portanto, é depois também uma medida que nos orgulha tanto a nós enquanto colaboradores internamente, que nos dá uma motivação extra para trabalhar ainda mais. E isso foi o que se sentiu, as equipas depois que estavam em casa e que regressaram ainda vinham com uma energia redobrada para poder ajudar aqueles que ficaram e que estiveram num período bastante intenso de vida, de trabalho, com filhos ao lado, digo isto visualmente porque estou a lembrar-me do que é que foi. Não foi fácil, não foi fácil de todo, mas foi toda uma experiência novamente de resiliência, somos capazes, vamos lá, vamos conseguir. E de tom de marca e de desafio e como é que falamos com as pessoas e como é o que é que temos que comunicar e escolher que vamos pôr um anúncio de apoio, não vamos ter anúncios comerciais e essa forma de falar com as pessoas, a meu ver, é a correta, é aquela que depois deixa uma marca e que deixa um impacto mais emocional com as pessoas. E, portanto, foi uma experiência intensa, para te resumir uma palavra, acho que foi para todos, foi muito intensa, mas depois que nos deu aqui um boost e uma energia para fazermos agora, que sabemos um bocadinho o que é que acho que nunca vamos saber, não é? Agora já ficamos sempre a pensar, ok, o que é que vem a seguir? Sim. Mas pelo menos já soubemos liderar no desconhecido, que é uma coisa que falamos muito internamente. E ganhamos percebemos quando é que temos que parar para ganhar oxigênio, o caminho, porque é uma maratona sem fim. Falámos muito nisso, tivemos muito apoio interno do ponto de vista de reflexão, de trabalhar com as pessoas, de transmitir-lhes calma, workshops de mindfulness, por exemplo, de falar muito sobre essa situação para garantir que as pessoas não ficavam muito cansadas e de adaptação total à forma de trabalhar. Deixámos de trabalhar em equipas, por exemplo, não trabalhava só com a equipa de marketing, nós dividimos, usámos o Agile como uma ferramenta de trabalho e tínhamos equipas mistas das diferentes áreas, como dentro da área comercial, para trabalharmos ao dia. Na verdade, tínhamos objetivos ao dia e trabalhávamos ao dia. E isso foi muito interessante, foi uma grande experiência que nos uniu ainda mais. Boa. Era uma questão até que eu tinha aqui, que era perceber um bocadinho mais do ponto de vista da equipa e da equipa de marketing, como é que mudou um bocadinho a rotina ou os hábitos. Obviamente que há aqueles hábitos que mudaram quase de forma semelhante para todos nós, mas há algum quase mais específico vosso que tenha alguma mudança, que tenha a aprendizagem, que tenha resultado bem? Quer seja tua, se claro, pessoal, enquanto marketeer, ou também da vossa equipa?
Eu fiquei muito mais atenta aos processos de equipa, porque às vezes há processos que nós achávamos que eram a forma de trabalhar e descobrimos novos. E descobrimos que há coisas, a importância de priorizar, acho que para a equipa. Eu já gosto bastante de priorizar, é uma paixão interna Uhum, de esquematizar e ir ao fundo e perceber efetivamente o que é que temos que fazer, mas para alguns elementos da equipa eu senti que foi o momento que eles tiveram que perceber: eu vou-me focar nisto e não posso criar ansiedade em tudo o resto. A atenção e a dedicação que tomámos ao site naquela altura acho que se tornou uma nova forma de olhar para a marca, e a equipa de uhum, marketing está muito mais focada agora no media site, quando antigamente estávamos muito mais dispersos em tudo, e uhum. agora temos uma atenção redobrada dedicada ao e-commerce, uma paixão ainda maior, porque percebemos que de facto depois conseguimos ter um efeito muito imediato, e isso foi muito interessante de explorar. Acho que sim, que é o que para mim acho que também foi uma lição da pandemia, quase fomos obrigados a priorizar, como estavas a dizer, porque muitas opções deixaram de ser possíveis, não é? Então fomos obrigados quase a focar-nos naquilo que podíamos fazer, e percebemos que quando estamos focados e quando conseguimos priorizar, quase o impacto que se consegue ter, ou seja, como estavas a dizer, em muito menos conseguimos alcançar coisas em muito menos tempo do que normalmente quando estamos dispersos por muitas coisas. E acho que é tentar manter essa lição, lembrando que priorizar não é escolher aquilo que vamos fazer, é muito mais escolher o que não vamos fazer, que acaba por ser, quando pensamos em priorizar, qual é o número um da lista, mas depois a lista tem 20 coisas, e acabamos por perder nas 20, e acho que o priorizar acaba por ser muito mais eliminar as 17 e manter só 3 do que propriamente isso. É o nice to do, you need to do. Sim, sim, sim. Nem, mas depois tirar o nice to do da frente Ai, dos olhos e da cabeça, porque senão continua lá. é, Um, sim, e acaba por ser uma aprendizagem porque fomos obrigados a tirar os outros canais, mas por outro, quase este contexto de trabalho de remoto também, por outro lado, potencia o multitasking e o estar com a câmara ligada num dispositivo, estar a fazer outra coisa noutro, enquanto às vezes estou a, a cozinhar ou a aspirar a casa ao mesmo tempo. sim, foco, Mas, sim. sim, Sim. pronto, acho que é um equilíbrio interessante. Focando ainda aqui um bocadinho nas equipas de marketing, nos marketeers, o que é que achas, na tua opinião, que é a skill mais importante para um marketeer hoje em dia? Hoje em dia, que obviamente que vai continuar a ser importante para o futuro. Sim. Olha, eu acho que de facto o papel mudou bastante. Eu já fui treinada, entre aspas, para esta nova forma de pensar o marketing, mas os meus managers passados tinham uma visão muito diferente, um marketing muito mais focado, uma forma muito tradicional de trabalhar a comunicação, e eu muito mais focada em trabalhar ROI, e Uhum. portanto, sim, é bom construir uma marca, é bom que as pessoas adorem a marca, isso é a base, mas depois temos que ter aqui um retorno de tudo aquilo que fazemos, não de tudo, eu também Uhum. acho que tem que ter aqui um equilíbrio. E há coisas que não têm um retorno imediato, mas têm um retorno emocional, e isso é difícil de calcular. E eu acho que, de facto, eu acho que a grande característica é focarmos menos no quê, no que é que fazemos, mas o como fazemos. E estarmos abertos ao dia, porque todos os dias as coisas mudam. Eu hoje em dia já posso comprar no Instagram ou não, ou posso fazer isto ou aquilo, ou tenho um influenciador digital que não é uma pessoa, que é um robô, mas adaptarmos a tudo aquilo que está a acontecer e a ser desenvolvido, não ignorarmos os desenvolvimentos da sociedade, não digo os digitais, são da Uhum. sociedade, foram feitos por pessoas, e adaptar-nos a eles. E eu acho que no passado tínhamos uma visão muito mais estanque das coisas, how to build a brand, não é? Aqueles textbooks que temos Uhum. muito antigos e que agora deixam de fazer muito sentido. Obviamente que há uma base, há um foco, mas para mim o foco sempre foi vender mais e vender melhor. E vender mais e melhor para mim é vender a longo prazo, não é vender mais para uma campanha específica.
É garantir que a cada campanha que vamos fazendo estamos a construir alguma coisa em cima disso e que garante que as pessoas acabam por ter uma relação mais próxima com a marca. Então, eu diria que as competências analíticas são importantíssimas, que à partida antigamente não era tão visto no marketing. O marketing fazia bonecos, mas eu deixo os bonecos para as agências que fazem um trabalho incrível e um trabalho que também deve ser uma mistura entre arte e ciência. E que eu ainda vejo aí uns desafios em algumas agências em dar esse passo. E do nosso lado é a mesma coisa, do lado da marca, por assim dizer, este lado analítico, um lado estratégico e um lado de conseguir priorizar aquilo que são os grandes movimentos do negócio que nós queremos, para que depois o briefing corra bem, porque depois também esta ligação entre a empresa e a agência e o trabalho de marketing como um todo, como eu vejo, é de grande cooperação, que tem que passar por uma equipa que sabe muito bem para onde é que queremos ir, para depois uma agência que recebe muito bem essa informação e consegue trabalhá-la e depois num loop conjunto conseguimos construir uma coisa de grande valor para o consumidor. Eu acho que esse é o grande desafio, é termos essas competências agora e para a frente. Olha, acho que tocaste em dois pontos que eu gostava de explorar um bocadinho mais. Um é as agências e a relação com as agências e o que é que tu consideras que seja as skills que devem estar do lado da marca e quais é que devem estar do lado da agência, porque há muitos híbridos, cada vez mais híbridos hoje em dia, não é? De marcas, sobretudo de empresas grandes, a internalizarem algumas das competências e fazer as coisas internamente. E outras que não, perceber um bocadinho a vossa opinião sobre isso. O outro ponto que pode ser depois é um bocadinho também perceber mais como é que essa vertente analítica que estavas a dizer que é importante se aplica no vosso dia-a-dia. Isto do ponto de vista quase quais são as métricas mais importantes para vocês, para quais é que vocês olham com mais regularidade e também com que frequência, né? E como é que equilibra um bocadinho o longo prazo com o curto prazo. Sim. Começando pelas agências. Pelas agências, portanto o que eu sinto é que de facto houve também uma grande transformação nas agências e eu acho que as agências vão continuar a ser muito fundamentais. Eu não vejo apesar de globalmente sim, eu tenho o maior estúdio de fotografia dentro da IKEA, mas nós chamamos de agência interna, de facto nós sentimos uma necessidade de tirar fotografias ao dia, portanto porquê ter um parceiro externo que está 100% dedicado quando podemos construir isso dentro do nosso scope. Mas tirando essa parte, essa área, faz muito sentido continuarmos sempre a viver e a coexistir com agências, porque de facto é sempre tão refrescante, porque nós estamos fechadinhos nesta caixa azul e amarela, como eu gosto de dizer, e vamos estar sempre muito focados na nossa marca e naquilo que fazemos e quem somos. E quando vem alguém de fora, entre aspas, porque eu considero fazer parte da equipa, mas quando alguém que está a fazer outras coisas e que está a ver outras coisas e que está a ter experiências de outras coisas, nos traz uma visão de fora, isso é muito refrescante e é uma mais-valia para o negócio. E, portanto, eu acredito que essa existência tem que continuar a existir. Não acredito em ter duplas criativas dentro de uma equipa de marketing, porque vão ficar sempre muito condicionados ao trabalho que depois já fazemos no dia-a-dia. Mas depois o que eu sinto é que de facto tem que haver aqui uma nova... Eu acho que as agências já estão nesse caminho, mas eu lembro há uns anos atrás de começarmos receber uma proposta de uma agência que começava por, olha, está aqui o MUPI, que começamos esta campanha com o MUPI. E não havia um racional por trás de, ok, então, olhando para o Customer Decision Journey do nosso consumidor, ele vai acordar de manhã e vai ver isto no seu feed de social media e depois vai ter uma interação no rádio e depois... Não havia, e às vezes ainda não há esse trabalho de pensar como é que eu desenvolvo uma campanha e como é que eu a estruturo juntamente com uma agência de mídia, depois às vezes há muitas tensões também entre as criativas e as agências de mídia, eu acho que devem trabalhar todos de uma forma integrada para o resultado ser o mais positivo possível e conseguimos todos ter o melhor de todos os mundos, ter uma visão altamente criativa, mas também focada no cliente e no consumidor, ter uma visão de alcance e de reach, no caso das agências de mídia, muito focada então como é que eu chego às pessoas e do nosso lado, enquanto empresa, temos então uma visão muito focada de onde é que vai sair este retorno e em que momentos e de que forma.
E eu acho que isso é um crack the code que ainda não conseguimos todos fazer. Fazemos de vez em quando, mas eu acho que não é um always on. E a tua segunda pergunta, desculpa, que agora... Sim, tinha a ver sobretudo com esse lado analítico e quais, Sim, a que métricas é que vocês prestam atenção sim, e que dão sim, valor. E com que sim. frequência é que olham para elas, quase. Sim, 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 sim. Pronto, temos várias, não é? As vendas estamos a ver ao dia ou à semana e conseguimos ver então o que é que está a acontecer e o que é que não está a acontecer, ainda mais nos dias que correm e quando temos sinais de lockdowns e de lojas com Uhum. horários reduzidos, temos de estar ao dia a perceber o impacto dessas mudanças. Mas do ponto de vista de marketing, desculpa, temos uma série de KPIs de marca que acompanhamos a nível mensal. Nós temos um painel ativo recorrente, é um painel global, depois Uhum. temos uma série de informações que são especializadas para o nosso mercado e nós conseguimos ter então informação de uma série de KPIs, são 20 KPIs, e conseguimos ter então mensalmente esta informação da evolução destes KPIs, que obviamente, olhando todos os meses, nós não conseguimos ter Sim. não vamos tomar medidas se o meu brand desire cair 2 pontos no mês de agosto versus setembro. Sim, sim, tem que ser Temos que visto olhar com uma com perspectiva um espaço, bocadinho maior. Mas mas algo, mensalmente fazemos. assim, pessoalmente, qual deles, assim, mais desses que possam medir um bocadinho o impacto de longo prazo e não tanto Sim. o impacto do dia a dia, qual deles é que para ti pessoalmente é o que achas mais indicativo de uma boa ou má performance? Olha, eu tenho três, eu não te consigo dar um, é preciso os Uau. três. Preciso de É penetração, melhor que 20. não, três. Preciso de penetração, preciso perceber quantas pessoas no universo em Portugal dizem que compraram nos últimos 12 meses no Uhum. IKEA. Preciso de brand desire, preciso perceber se as pessoas têm desejo pela nossa marca e se continuam a achar que é uma love brand. E preciso de emotional meaning, porque eu acho que o lado emocional, este nível, o sistema 1 do nosso cérebro, precisa estar sempre constantemente a ser alimentado com Uhum. estímulos. E a relação emocional com uma marca, independentemente de uma marca ser mais racional ou menos, é fundamental. Portanto, esses três para mim são os heróis. Depois os outros todos, intenção de compra, se temos um impacto positivo para o planeta, depois tem a ver com o que estamos a fazer no dia a dia e com as campanhas, e isso vamos medindo mais com Sim, sim, outros processos. mas Mas depois estes três, acabam, sim, por todos a influenciar-se um pouco uns aos outros e acho que a pergunta era mesmo para isso e lá está, para priorizarmos aqui em conjunto quais é que são uhum, aqueles chave para ti. sim, Um, Agora tentando olhar, só para ter um bocadinho uma noção de como é que tu vês um bocadinho a categoria e o contexto onde o IKEA se insere, que nós falámos só quase do IKEA até agora, acho que já não há muito tempo para explorar esse todo mundo, mas perceber um bocadinho, para já como é que vocês veem a evolução da categoria, do retalho, já disseste um pouco que obviamente este ano foi um sprint e uma aceleração quase na à adoção do digital e do e-commerce, mas perceber isso, e perceber também que marcas é que se calhar tu vês como concorrentes e quais é que vês como inspiração. E às vezes o concorrente pode não ser necessariamente uma marca onde eu vá comprar móveis também, mas quase um concorrente do espaço emocional na minha cabeça, uhum. no meu Sim, coração. sim, sim, sim. Nós olhamos muito mais, olhamos para a concorrência, obviamente, mas olhamos muito mais para esse, no share of wallet, Uhum. para onde é que vai. E em Portugal, por exemplo, a tecnologia é uma força, as pessoas adoram tecnologia. Portanto, quando recebes um subsídio de Natal, se vais mudar uma cozinha ou se vais comprar uma televisão topo de gama ou a PlayStation 5, obviamente que isso tem impacto Sim, na sim, nossa sim. categoria. Ou mesmo na cozinha, né? Se compras armários ou frigorífico. Exatamente, exatamente, exatamente. Também o vendemos, mas eu sei que é outra realidade. Sim, mas lá E está, no no posicionamento, na mindset. minha cabeça, o IKEA não vende frigoríficos. Pronto, do ponto de vista de evolução, de categorias e de a casa ganha uma relevância ainda maior. Portanto, Uhum. eu posso dizer que temos esse lado muito positivo, que é a importância da casa. E as pessoas agora continuam a reorganizar a sua casa. A área de workspaces, de espaços de trabalho, toda essa gama, continua a ser um dos nossas categorias com maior crescimento dos últimos tempos. Portanto, as pessoas ainda ao dia de hoje estão a comprar mobiliário de secretária, cadeira, etc., para mobilar a sua casa.
que era uma coisa que eu achei que eventualmente ia ter um pico no período de pandemia e que agora, quando se fala de vacinas, provavelmente iria diminuir, mas não há. Eu acho que de facto mudou. Nós na IKEA também mudámos, nós decidimos que vamos deixar de usar o escritório como um sítio para trabalhar diariamente. Nós recebemos um kit de escritório, onde eu já estou inserida, este é o meu escritório na minha casa, e vou passar a trabalhar 3 dias na semana aqui e 2 dias na semana então no escritório, que é uma nova hub, é uma meeting hub, onde nós nos reunimos para fazer brainstormings, para trabalhar em conjunto, para realmente socializar e desenvolver trabalho humano coletivo. Sim, E eu deixa de acho que haver o cubículo no escritório e o escritório passa a ser só um passo de trabalho coletivo e trabalho partilhado. sim, deixou. E eu acho que muitas empresas vão seguir esse caminho também, porque perceberam que também para os colaboradores isso é importante, ter esse também um maior equilíbrio profissional e poder desligar o computador às 5 ou às 6 e poder rapidamente ir buscar os meus filhos, por exemplo, isso é um benefício muito grande que quando estamos numa empresa mais deslocados é mais difícil. Portanto, as categorias relacionadas com a casa estão com um crescimento muito significativo. E, portanto, isso é muito positivo para nós, olhando para o futuro. E depois, obviamente, que ligando a todas estas áreas de conveniência que te falei, de desenvolvimento de serviços como queremos realmente inovar nessa área, do desenvolver do e-commerce, com a introdução da app e com mais novidades que vamos ter no futuro, isso dá-nos aqui um olhar para a frente muito positivo, muito, obviamente, com uma humildade face à situação económica que o país vai viver e que os consumidores vão provavelmente viver durante 2021 e como é que nós, enquanto marca, vamos estar a dar apoio a estas pessoas que provavelmente podem ter um rendimento mensal mais reduzido e como é que nós nos tornamos ainda mais relevantes nesse sentido, como é que nós somos uma escolha inteligente nesse sentido, do ponto de vista de continuar a apostar na casa e fazer da casa um novo spa, um novo hotel, um novo sítio para tu viveres de facto e descontraíres. Portanto, esse é um passo. E desculpa que agora outra vez perdi-me. Sim, não faz mal. Eu faço 3 perguntas numa só, vão lá muitas disfarçadas. A outra era perceber, para além da categoria, quase que as marcas que te inspiram. Acho que já percebemos as que vejo como concorrência, que é, lá está, outros. Onde é que eu posso gastar esse dinheiro extra sem ser em imobiliário e decoração? Sim. Eu tenho muitas marcas que me inspiram e não consigo dizer assim muitas, eu acho que há aquelas de case study, não é? Sim. E eu agora estou a fazer um curso também que a IKEA está a desenvolver, estamos a fazer um curso externo, mas estamos a aprender juntos de digital e há marcas como a Burberry tiveram-se que reinventar, estava a ver o case no outro dia e achei super interessante. Tens uma Dove que é um exemplo clássico de uma marca que faz uma campanha de posicionamento e depois tudo faz sentido, mesmo no nível da ativação, quando queres vender o produto, de facto. A consistência essa consistência. Eu acho que todas as marcas estão por esse caminho, que é ter uma comunicação umbrella muito mais posicionante e muito mais focada na essência da marca, sem forçar uma venda ali e depois conseguem numa layer mais abaixo ativar com o mesmo reasoning e o mesmo racional que tens na campanha principal. É a nova forma de trabalhar e de fazer marketing e conseguir ter resultados a longo prazo. Portanto, eu diria que as grandes marcas como a Nike, como a L'Oréal, etc., estão todas a trabalhar neste sentido, tentar trabalhar marcas de uma forma mais... Sim, e perceber que tudo é um equilíbrio e até a ação mais tática e mais de incentivo direto à venda pode acrescentar algo ao posicionamento a longo prazo. Também é posicionante, sim, não ver coisas como distintas. Não há a performance e a marca que são separadas, mas se estou a investir dinheiro e isto não está a contribuir para a marca como um todo e o posicionamento ser reforçado ou avançar, ou pior ainda, quando fazemos coisas no dia-a-dia que uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro, Sim, e que não só não ajudam, como destroem o trabalho que foi feito em termos de posicionamento, que ainda é pior, mas obviamente coordenar, para já encontrar esse posicionamento e essa ideia que seja, por um lado, distintiva e por outro, que seja única dessa marca e não de outras, e depois conseguir aplicá-la em diferentes mercados, em diferentes equipas ao longo dos anos. Acho que é um dos grandes desafios, sem dúvida. Boa. Obrigado, Helena. Só algumas perguntas rápidas para fechar a conversa. E acho que uma que me estava a lembrar, e agora que referiste
a questão do escritório em casa e do IKEA e perceber que peça da IKEA é que te traz mais retorno no teu dia-a-dia. Ou te é mais útil, ou pode ser útil, pode ser na questão de utilidade ou de Inspiração. prazer e de inspiração, exato. Olha, tenho duas. Tenho sempre uma velinha, porque agora é ótimo, tu não estás no escritório, podes acender velas, não vai despertar nenhum problema de Do incêndio. alarme de incêndio. Alarme de incêndio, mas tenho esta velinha que é espetacular e que está de vez em quando acesa, que é de uma parceria com um grande perfumista e, portanto, nós temos, está à venda nas nossas lojas, portanto, podes ir lá comprar. Mas tenho esta que é muito simbólica, que tenho sempre aqui ao pé de mim para me lembrar do lado humano de falar com as pessoas, da minha equipa, e, portanto, muito importante. Quando gosto de ter ideias, estou aqui assim em contacto com a madeira, que é a base da nossa empresa, e é quase não me sentir sozinha, estou aqui em casa, não estou sozinha, tenho aqui esta mãozinha. Quando precisas de que alguém te dê uma mãozinha, tens essa mão simbólica. Quando a coisa não corre bem, portanto, mas sim, é um símbolo de criatividade também, de fazer acontecer, que é o meu mantra, de trabalhar, pôr as mãos a funcionar e fazer acontecer. Boa, então a última questão, e quase em jeito de resumo, que é que mensagem ou conselho, ou até que livro ou outros recursos é que recomendarias a alguém também no marketing que se queira tornar um melhor líder ou que esteja a entrar agora numa posição de liderança no marketing? Olha, ter empatia, eu acho que independentemente do século onde viveres e estiveres a trabalhar, se tu conseguires ouvir os outros e conseguires ouvir aquilo que o teu consumidor te quer dizer, e se tiveres tempo para fazer, ao escutar, seja isso, ir para a loja, no meu caso, e estar às vezes a ouvir as conversas de corredor e as discussões entre casais, e que é muito giro de ouvir, e perceber o que é que me gosta, o que é que não gosta, o que é que se passa, o que é que não se passa. Ou seja, apanhar o transporte público e estar a ouvir as pessoas e estar no dia a dia com as pessoas, eu acho que isso é fundamental, porque se esse for o teu mercado, tens que estar com eles. Se tiveres outro mercado ou outro segmento de população, estar com as pessoas de facto com quem queres comunicar e teres a empatia para estar no seu lugar e de tentares encontrar soluções para essas pessoas. Não fazer uma coisa só porque é moderno ou só porque agora todos os outros estão a fazer. Fazer porque de facto o teu target está a pedir para fazer. Eu acho que isso é muito importante nos dias que correm. Sim, até é importante, quase acrescentando uma camada a esse conselho, que é, sobretudo para pessoas que estão em posições de liderança ou de gestão de equipas, é preciso ter empatia não só com o consumidor, mas depois com a sua própria equipa, não é? Perceber dentro da equipa como é que aquela pessoa vê o desafio que tem, qual é a agenda dela, pôr-me no lugar das diferentes pessoas das equipas, que muitas vezes vêm de backgrounds diferentes, sobretudo nesta área do marketing e da comunicação, acabo por ver gente que vem de todo tipo de formações e de backgrounds e depois às vezes perceber que obviamente vem um mundo de forma diferente. Acho que também é chave para ser um líder de sucesso. Completamente. Pronto, Helena, muito obrigado pelo teu tempo e por esta conversa. Obrigada eu. Boa. E de certeza que falaremos em breve e boa sorte no IKEA no próximo ano e que consigam cumprir as vossas metas bem antes de 2030. Acho que saímos todos a ganhar com isso. Sim, vamos a isso. Boa.